Conselheiro tutelar divulga esclarecimento e retoma atividades no Conselho Tutelar Zona Norte. Em carta, Gesiel repudiou atos antidemocráticos dos quais participou em mensagem pública com data de ontem. O conselheiro tutelar Gesiel Carrara anunciou que retoma suas funções no Conselho Tutelar Zona Norte de Maringá após o período de afastamento devido a condições de saúde. A manifestação ocorreu 56 dias após o dia 8 de janeiro, quando a Praça dos Três Poderes, em Brasília, foram alvo de vandalismo e depredação, após tentativa de golpe de Estado. Carrara, que cumpre o segundo mandato de conselheiro, voltou hoje ao serviço, 20 dias após o segundo pedido de afastamento, inclusive encaminhado o processo através do Sistema Eletrônico de Informações. Na mensagem, ele repudiou os atos dos quais participou e que estava no Distrito Federal na condição de evangelista. Pois é, ele destacou também que não se manifestou anteriormente devido às condições de saúde e afastamento das atividades junto ao Conselho. E esclareceu que na presença, a intenção dele no ato era participar das manifestações de forma pacífica. A gente traz essa matéria porque, agradecendo a ajuda do nosso amigo Ângelo Rigon, que essa nota de esclarecimento foi publicada no site dele, lembrando que depois que ele participou desses atos, ele não voltou mais ao trabalho e pediu o afastamento devido, segundo ele, por condições de saúde. E também não tinha falado sobre essa situação. Mas uma fonte hoje entrou em contato comigo, também do Conselho Tutelar, dizendo que eles não são a favor dessa retomada. Por quê? Porque ainda tem uma ação judicial com relação a esse participante nas manifestações. Por isso, eu gostaria, nesse momento, então, de ouvir o Calazans sobre esse assunto. Bom, primeiro, boa noite, Kelly, boa noite, a gente bancada. não deu boa noite. Vamos dar agora, estamos dando boa noite. A gente atropelou boa noite. Não, eu ia dar boa noite para todo mundo agora, exatamente. Gente dá boa noite. Então vou dar coletivo. Eu ouvi a Kelly comentando com o Carioca ali que não ia dar boa noite para todo mundo. Gente, me perdoe. Eu achei que você ia atropelar e ia mudar o cronograma. É a pauta muito carregada, tá certo? É pesada, Vamos nos ater às matérias. Tá bom, desculpa aí, viu, Calazans? Meu boa noite atrapalhou esse seu comentário. Mas me perdoe o meu boa noite de ter interrompido a noite de vocês, tá bom, meus amigos? Perdoe a minha falha. Com o discurso pronto aí do boa noite, mas segue aí, Calazans. Vamos lá, então. Mais uma vez, então, boa noite, Kelly, Carioca, bancada, e para vocês que nos assistem e nos ouvem, um grande prazer estar aqui mais uma vez. Esse conselheiro tutelar, ele tem que voltar ao trabalho, tem direito a voltar ao trabalho. Não existe nenhuma ordem judicial de afastamento e não existe nenhum fato que proíba, que conteste a atuação dele na condição de conselheiro tutelar. Até então, as informações dão conta de que nos dias em que ele esteve em Brasília, ele não estava, durante o período de trabalho dele, que eu quero dizer com isso, ele estava afastado por algum motivo, férias, não sei, mas ele não faltou ao trabalho para participar daquela atividade. E até que exista uma decisão judicial, alguma coisa que diga que ele não pode trabalhar, ele tem direito ao trabalho. É um absurdo, com todo respeito, embora todos tenham o direito de ter opinião, mas afirmar que ele não pode voltar ao trabalho, que é contra ele voltar ao trabalho, porque ele participou de uma manifestação. Se ele cometeu alguma coisa errada, e até então eu particularmente não vi nada de errado necessariamente na conduta dele, porque ele participou apenas da manifestação, como tantas outras pessoas participaram da manifestação, não participou de nenhum ato de depredação, e se tivesse participado de ato de depredação, precisaria de uma punição mediante uma decisão judicial ou um processo administrativo, que não aconteceu. Gente, tem que parar com essa história de ficar punindo as pessoas só porque elas manifestaram uma opinião política contrária à nossa, a de quem está falando. Certo? Punição para um servidor público só pode ser aplicada ou por meio de processo administrativo disciplinar, quando ele finda, ele tramita ouvindo testemunhas, com direito à ampla defesa, ou por meio de uma determinação judicial. Sem isso, ele tem o direito de trabalhar e deve retornar ao trabalho, sim. Edivaldo? Bom, boa noite, então, para todos. Boa noite, Kelly. Boa noite, Carioca. Boa noite especial, uma personagem importante lá em Santo Inácio, seu Zé Branco. Importante entre as razões, que é pai do meu amigo Gilmar. Um abraço ao senhor, seu Zé Branco. Eu concordo com o Calazans. Não dá para a gente punir antecipadamente alguém, então somente porque ele participou de uma manifestação.
Mas vamos fazer um pequeno recorte. Ele estava lá gritando junto com a rapaziada que se dirigiu lá à Praça dos Três Poderes e fez aquela pataquada lá, aquele quebra-quebra. Conheço o Gesiel há muito tempo, caminhamos aí nas eleições do vereador Evandro Júnior, depois dois mandatos de deputado estadual. É um homem que prega a palavra de Deus, ele é cristão, tem uma atividade evangelizadora ali na região do Alvorada. Então é um cara que tem lá sua importância e sua índole, né? No entanto, ele faz parte daquele grupo dos arrependidos, né? Agora todo mundo é inocente, agora ninguém participou, agora eu estava lá apenas fazendo uma ação evangelizadora, o outro estava vendendo algodão doce, tinha até gente vendendo amendoim lá, o cara foi lá só vender amendoim cavalo. Então, assim, essas coisas também, né? Concordo com o Calazans, não se trata de punir, não se trata de dizer que o cara não pode voltar a trabalhar, se é uma decisão judicial contrária a essa. Creio que tem, como foi dito, me parece que tem umas ações rodando aí contra ele. Eu acho que no STF aquelas decisões não alcançaram, alguém me corrige. Não, né? Ele não foi arrolado em nada disso. Então, creio que ele foi lá, estava participando, até eu concordo de uma manifestação lícita até determinado momento, como sempre vou pregar e sempre defender, é lícita qualquer manifestação, desde que não cruze a fronteira do bom senso, da democracia e quebre bens públicos ou privados, seja lá o que for, que não vire isso. Espero que o Gesiel Carrara, que volta a reafirmar, é um sujeito do bem, né? Eu o conheço há muitos anos, então acho que ele cometeu um erro, está lá, na verdade, talvez no seu nível de participação dele, mas me parece que não foi o nível de participação de quebra-quebra, estava numa manifestação que seja democrática ou democrática, mas estava lá em Brasília naquele momento e acabou dentro aí do mesmo caminhãozinho que levou as pessoas aí para esse momento de tristeza para a democracia, né? Vamos ver, um dia quem sabe a gente traz ele para conversar sobre isso. É uma boa conversa, é um cara do bem, então vamos esperar que agora ele se emende e faça as coisas mais certas ainda do que você sempre fez, né, Gesiel? Francês. O Gesiel Carrara, ele é uma pessoa exemplar na comunidade, ele foi eleito para o cargo que ele exerce no Conselho Tutelar, então ele tem liderança evangélica e também como personalidade, né? Se bem que meio que na área política, né? Também. E ele esteve em Brasília, como estiveram outros dezenas de maringaenses que estão evitando dizer que lá estiveram por causa da lacração e por causa do patrulhamento que vai haver contra esse pessoal, e as pessoas têm medo de ficarem carimbadas aí como os inimigos da nação, que é o que o atual governo pretende. Agora ele volta ao trabalho e que mostra um bom trabalho para todo Maringá e não há por que ficar questionando. Vamos esperar ver se existe alguma ação legal, se bem que eu acho que a maior parte dos detidos lá em Brasília foi vítima de algo que extrapola os limites legais. Hoje, inclusive, a ministra Rosa Weber, neste momento, a presidente do Supremo Tribunal Federal, está visitando lá os presídios da Papuda e um outro presídio lá, que se chama Comé, que é o presídio feminino, para ver pessoalmente as condições dos presos durante as manifestações políticas. Há muitas reclamações e ela fez questão de ver pessoalmente. Se não houveram preparativos antecedendo a visita dela, eu creio que ela voltará para o Supremo com a cabeça mudada com relação ao nível das pessoas e as condições de vida que elas estão tendo naquelas penitenciárias brasileiras. Isso vai ser muito bom. A gente só espera que ela visite todas as cadeias, né? Não, ela foi na Papuda e lá na... Vem aqui do São José dos Pinhais, acho que é importante verificar também. Aqui em Maringá é importante também. As pessoas estão reclamando que não pode pedir delivery. Muitos reclamaram que foi um absurdo a prisão delas sem autorização. Diz que ela não autorizou a prisão delas. Tem muito preso nessa situação lá. Vamos deixar o Gilmar. Tem muito preso que não estava na manifestação. Foi preso na frente do todo mundo já está sendo solto. Militar lá. Mandaram eles embarcar no ônibus e levar direto para a cadeia. Não estavam na manifestação. Tem que visitar todas as cadeias. Vamos torcer para que ela visite todas as cadeias. Gilmar? Eu acho importante. 2 salários mínimos, então, né? Eu acredito que, no caso do Gesiel, todo mundo tem o direito de errar. É claro que ele foi para uma manifestação que pediria que fosse destituído um governo eleito pela maioria das pessoas. Ele foi nessa manifestação, fez uma publicação na internet e o que a gente sabe é isso.
tem que se verificar o seguinte, se ele estava de férias, se ele estava de folga, ou se foi descontado dos vencimentos dele os dias que ele ficou lá. Fora isso, se não tem nada transitado em julgado, ele tem direito sim de retornar ao trabalho dele quando, ou se ele for arrolado em algum processo, aí sim ele responda por aquilo que ele cometeu. Todo mundo tem o direito de se manifestar e responder por aquilo que ultrapassa, como sempre o Edivaldo diz aí, as fronteiras legais. É dessa forma que eu penso. Só que a maioria das pessoas que foram lá, muita gente agitou, foi fazer manifestação de frente ao tiro de guerra de Maringá, colocou ônibus à disposição, no caso, falando palavras de ordem, querendo derrubar aí um governo eleito, e simplesmente não aconteceu nada com essas pessoas. Não garantindo que poderia ir tranquilo, que não teria polícia, que não teria nada. E vamos aguardar o que vai acontecer. Mas eu acredito que o Gesiel tem sim a possibilidade de voltar ao trabalho dele e responder na participação dele. Edivaldo, quer argumentar alguma coisa? Está aí se mexendo na cadeira? Não tem nada. Eu só faço das palavras aí então, do Gilmar, as minhas também. O sujeito que foi lá pedir intervenção federal, foi lá contra o governo eleito democraticamente. Então, já a manifestação em si, antes do quebra-quebra, já tinha essa fronteira já cruzada da legalidade, né? Mas acho que é página virada, né? Agora a gente olha pelo retrovisor e esperamos que não se repita situações do gênero mais. E que todas as manifestações continuem sendo feitas. Aí pensa num cara que adora manifestação, sou eu. Já fiz muita na minha vida. Eu sou um democrata e acredito muito em manifestação. Ordeira, harmoniosa, respeitadora. Apenas grito aquelas palavras, né? Se alguém participou das diretas já aqui, eu acho duas grandes que me lembro muito bem, foi pelas diretas e depois pelo impeachment do Collor de Mello, lá no início da década de 90, 92.